Bem-vindo ao universo da aprendizagem por reforço! Neste vídeo, vamos explorar como agentes inteligentes aprendem a tomar decisões por meio de interações com o ambiente, recebendo recompensas e punições. Diferente do aprendizado supervisionado, aqui não há um professor indicando o caminho certo. O agente precisa experimentar, errar e acertar, ajustando suas escolhas para maximizar resultados ao longo do tempo. Prepare-se para entender os conceitos fundamentais, exemplos práticos e aplicações inovadoras dessa abordagem, que está revolucionando áreas como robótica, jogos, educação e mobilidade urbana. Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos apresentar um panorama do que será abordado. Começaremos pelos conceitos básicos da aprendizagem por reforço, passando pela diferença entre exploração e intensificação, política ótima, métodos de aprendizado, aproximação por função, características, problemas, fundamentos matemáticos, processos de decisão marcovianos, métodos de solução, exemplos práticos e estudos de caso. Ao final, você terá uma visão completa sobre como agentes autônomos aprendem e tomam decisões inteligentes. A aprendizagem por reforço é uma abordagem da inteligência artificial, em que um agente aprende a partir das consequências de suas ações no ambiente, ao invés de receber exemplos de entrada e saída, como no aprendizado supervisionado. O agente recebe sinais de reforço, recompensas ou punições que indicam o quão boa foi sua ação. O objetivo é descobrir, por tentativa e erro, quais ações levam aos melhores resultados a longo prazo. Essa autonomia é fundamental em cenários onde não se conhece previamente a melhor estratégia. No modelo padrão de aprendizagem por reforço, o agente observa o estado atual do ambiente, escolhe uma ação e recebe um sinal de reforço. Essa ação altera o estado do ambiente e o ciclo se repete. O agente precisa aprender uma política, ou seja, uma regra que mapeia estados em ações, visando maximizar a soma dos reforços recebidos ao longo do tempo. O ambiente pode ser não determinístico, tornando o desafio ainda maior, pois a mesma ação pode levar a diferentes resultados. Um dos grandes dilemas da aprendizagem por reforço é decidir entre explorar novas ações ou intensificar aquelas que já se mostraram eficazes. No início, o agente precisa explorar bastante para conhecer o ambiente. Com o tempo, passa a intensificar as ações que trazem melhores resultados. Encontrar o equilíbrio entre explorar e explorar é fundamental para garantir que o agente não fique preso em soluções subótimas e continue aprendendo ao longo do tempo. A política ótima é aquela que maximiza a recompensa acumulada ao longo do tempo. Para cada estado, o agente deve escolher a ação que leva ao maior valor esperado de retorno, considerando tanto recompensas imediatas quanto futuras. O cálculo envolve fatores como o desconto temporal, que ajusta a importância das recompensas futuras. Encontrar essa política é o objetivo central da aprendizagem por reforço. Vamos imaginar um sistema com 3 estados e 2 ações possíveis. Dependendo do estado e da ação escolhida, o sistema pode transitar para outros estados com diferentes probabilidades e recompensas. O agente precisa calcular, para cada estado, qual ação maximiza o valor esperado de retorno. Esse processo é feito iterativamente, atualizando os valores até atingir a convergência, ou seja, quando as melhores ações para cada estado ficam claras. A cada iteração, o agente recalcula os valores esperados para cada estado, considerando as recompensas e as probabilidades de transição. Esse processo continua até que os valores se estabilizem, indicando que a política ótima foi encontrada. Esse método garante que o agente aprenda a tomar as melhores decisões, mesmo em ambientes complexos e incertos. As recompensas são fundamentais para orientar o aprendizado do agente. Elas podem ser imediatas, recebidas logo após uma ação, ou globais, acumuladas ao longo de várias ações. O agente deve aprender a valorizar não apenas recompensas rápidas,
mas também aquelas que levam a objetivos de longo prazo, ajustando seu comportamento para maximizar o retorno total. Existem diferentes métodos para o agente aprender a política ótima. Em ambientes pequenos, é possível armazenar todas as combinações de estados e ações em tabelas. Métodos como Monte Carlo e K-Learning atualizam essas tabelas de formas distintas, reforçando ações após episódios completos ou a cada ação tomada respectivamente. Cada método tem vantagens e limitações, dependendo do problema. Quando o número de estados ou ações é muito grande, manter tabelas se torna inviável. Nesse caso, utiliza-se uma função de aproximação, que generaliza o comportamento do agente para estados semelhantes. Essa função é ajustada continuamente, usando técnicas como atualização por gradiente, para minimizar o erro entre o valor estimado e o valor real observado durante o treinamento. A aprendizagem por reforço se destaca por algumas características principais: aprendizado pela interação, retorno atrasado, orientação ao objetivo e o dilema entre exploração e exploração. O agente aprende com as consequências de suas ações, busca maximizar o retorno total e precisa decidir quando explorar novas possibilidades ou aproveitar o conhecimento já adquirido. O problema central da aprendizagem por reforço envolve um agente que interage com um ambiente dinâmico, percebendo estados, escolhendo ações e recebendo reforços. O objetivo é encontrar uma política que maximize o retorno acumulado. O ambiente pode ser parcialmente observável e o agente precisa adaptar sua política conforme acumula experiência, ajustando suas decisões para alcançar o melhor desempenho possível. O sistema de aprendizagem por reforço é composto por 5 elementos fundamentais: o ambiente, a política, o reforço e retorno, a função de reforço e a função valor-estado. O ambiente é onde o agente atua. A política define o comportamento. O reforço orienta as decisões. A função de reforço determina bons e maus eventos. E a função valor-estado avalia o potencial de cada estado ou ação. As funções de reforço podem ser desenhadas de diferentes maneiras, dependendo do objetivo do agente. Podem recompensar apenas no estado final, incentivar o tempo mínimo ao objetivo ou até mesmo minimizar reforços, como em situações de economia de recursos. O design da função de reforço é crucial para orientar o comportamento desejado do agente. A função valor-estado, VS, estima o retorno esperado a partir de um estado, enquanto a função valor-ação, QCA, avalia o retorno esperado ao tomar uma ação específica em um estado. Essas funções são essenciais para o agente decidir qual ação tomar, considerando tanto o presente quanto o futuro. A propriedade de Markov afirma que a decisão do agente depende apenas do estado atual, não do histórico completo de ações e estados. Isso simplifica a modelagem e permite o uso de métodos incrementais para encontrar soluções, tornando o processo mais eficiente e escalável. Os processos de decisão markovianos, PDM, são modelos matemáticos que descrevem ambientes onde as transições entre estados são probabilísticas e dependem apenas do estado atual e da ação escolhida. Eles são a base teórica para a maioria dos algoritmos de aprendizagem por reforço, permitindo a modelagem de problemas complexos de decisão sequencial. Para ilustrar os conceitos, imagine um robô reciclador que precisa coletar latas, economizando energia. Ele pode escolher entre procurar latas, esperar ou recarregar a bateria. Cada ação tem consequências diferentes. E o robô deve aprender, por meio de reforços positivos e negativos, qual sequência de ações maximiza sua eficiência. Esse exemplo mostra como a aprendizagem por reforço pode ser aplicada a problemas reais e práticos. O comportamento do robô pode ser representado por um diagrama de transição de estados, onde cada nó representa um estado possível e as setas indicam as ações e suas probabilidades de transição.
Esse tipo de representação facilita a análise e o desenvolvimento de algoritmos para encontrar a política ótima. Para resolver problemas de aprendizagem por reforço, existem 3 classes principais de métodos: programação dinâmica, métodos de Monte Carlo e métodos de diferença temporal. Cada um tem suas características, vantagens e aplicações específicas, e todos buscam encontrar a política ótima para o agente. A programação dinâmica é uma abordagem matemática bem fundamentada, que exige uma modelagem precisa do ambiente como um processo de decisão markoviano. Ela permite calcular políticas ótimas, mas pode ser limitada por custos computacionais elevados em ambientes complexos. A avaliação de política consiste em calcular o valor esperado de retorno para cada estado, seguindo uma política fixa. Isso é feito usando a equação de Bellman, que relaciona o valor de um estado ao valor dos estados sucessores, ponderando pelas probabilidades de transição e recompensas. A iteração de valores é um processo em que os valores dos estados são atualizados repetidamente, usando as equações de otimização de Bellman, até que a política ótima seja encontrada. Esse método é eficiente para ambientes com um número finito de estados e ações. O método de Monte Carlo não requer modelagem completa do ambiente. Ele calcula a média dos retornos obtidos em episódios completos, atualizando as políticas apenas após o término de cada episódio. É simples conceitualmente, mas pode ser lento em ambientes contínuos ou sem episódios bem definidos. Os métodos de diferença temporal combinam características dos métodos de Monte Carlo e da programação dinâmica. Eles atualizam as estimativas de valor a cada passo, usando o valor do estado seguinte, sem precisar esperar o final do episódio. Isso permite aprendizado incremental e rápido, sendo ideal para aplicações online. O Q-Learning é um dos algoritmos mais populares de aprendizagem por reforço. Ele atualiza os valores Q para cada par estado-ação, buscando sempre maximizar o valor esperado de retorno. O Q-Learning é off-policy, ou seja, aprende a política ótima, independentemente da política seguida durante o aprendizado, garantindo convergência sob certas condições. Durante o aprendizado, o agente pode adotar uma política epsilon gulosa, onde escolhe a ação de maior valor esperado com alta probabilidade, mas ocasionalmente seleciona uma ação aleatória. Isso garante a exploração do espaço de estados e evita que o agente fique preso em soluções subótimas. Em resumo, os principais algoritmos de aprendizagem por reforço, programação dinâmica, Monte Carlo, diferença temporal e Q-Learning oferecem diferentes estratégias para encontrar a política ótima. A escolha do método depende das características do ambiente, do tamanho do espaço de estados e das necessidades de atualização incremental ou por episódio. A aprendizagem por reforço pode ser aplicada em sistemas tutores inteligentes, STI, permitindo que o tutor adapte suas estratégias de ensino conforme o perfil do aprendiz. O sistema utiliza o Q-Learning para modelar o comportamento do estudante, ajustando as ações pedagógicas para maximizar o aprendizado, sem depender de um modelo prévio do aluno. O sistema tutor inteligente é composto por módulos que avaliam o desempenho do aprendiz, classificam seu estado cognitivo e selecionam ações pedagógicas baseadas nos valores Q aprendidos. O tutor registra o histórico do estudante, garantindo continuidade e adaptação ao longo do tempo. O perfil do aprendiz é definido a partir de questionários e do desempenho observado. O sistema classifica o estudante em diferentes estados cognitivos, ajustando as estratégias de ensino de acordo com o progresso e as necessidades individuais, promovendo um aprendizado personalizado e eficiente. Os experimentos realizados com o protótipo do tutor mostraram que o Q-Learning consegue convergir para políticas ótimas de ação, mesmo sem conhecimento prévio dos modelos dos alunos. O sistema foi testado em diferentes cenários, adaptando-se a perfis variados e maximizando os reforços recebidos.
Os resultados dos experimentos demonstraram que o sistema tutor inteligente, utilizando o Q-Learning, foi capaz de identificar as melhores estratégias pedagógicas para cada perfil de aluno. Os gráficos mostraram a evolução dos reforços, valores Q e transições entre estados cognitivos, comprovando a eficácia do método. Entre as principais vantagens do sistema tutor baseado em aprendizagem por reforço estão: não exigir modelo prévio do aprendiz, adaptação a diferentes conteúdos e estratégias pedagógicas e garantia de continuidade do processo de ensino. O sistema é flexível e pode ser aplicado em diversos contextos educacionais. Apesar das vantagens, o sistema tutor enfrenta desafios como o grande número de ações possíveis, necessidade de integração com tutores existentes e lentidão na convergência do algoritmo. Estratégias como aproximações compactas e generalização da experiência podem ajudar a superar essas limitações. A aprendizagem por reforço também pode ser aplicada em problemas de mobilidade urbana, como o controle inteligente de semáforos. O objetivo é maximizar o fluxo de veículos, ajustando os tempos dos sinais em tempo real, de acordo com a situação do trânsito. O agente aprende por meio de interações a tomar decisões que reduzem congestionamentos e melhoram a eficiência do tráfego. O problema do semáforo inteligente é modelado como um processo decisório de Markov, onde os estados representam as condições do trânsito e as ações correspondem às mudanças nos tempos dos sinais. O agente recebe recompensas baseadas na quantidade de veículos que passam e aprende a otimizar o fluxo ao longo do tempo. O agente precisa decidir a cada instante qual ação tomar para maximizar a diferença entre veículos que passaram e os que ficaram na fila. O estado ótimo é aquele que resulta no maior fluxo possível, minimizando congestionamentos. O fator de desconto garante que o agente valorize tanto recompensas imediatas quanto futuras. O agente aprende por meio de interações sucessivas com o ambiente, ajustando suas ações para melhorar o desempenho do sistema de tráfego. A cada decisão, recebe um reforço que indica o sucesso da ação, permitindo a atualização contínua da política e a adaptação a diferentes condições de trânsito. O aprendizado por reforço no contexto do trânsito é caracterizado pela interação constante entre agente e ambiente, busca por maximização do fluxo e adaptação a situações dinâmicas. O agente precisa lidar com incertezas e tomar decisões rápidas, aprendendo com as consequências de cada ação. A aplicação da aprendizagem por reforço em semáforos inteligentes traz vantagens como redução de congestionamentos, maior eficiência no uso das vias e adaptação automática a diferentes padrões de tráfego. O sistema aprende continuamente, melhorando sua performance com o tempo. Apesar dos benefícios, implementar sistemas de aprendizagem por reforço em ambientes reais apresenta desafios como a necessidade de sensores precisos, integração com sistemas existentes e tratamento de situações imprevistas. A pesquisa continua avançando para superar essas barreiras. A aprendizagem por reforço está em constante evolução, com novas aplicações surgindo em áreas como saúde, finanças, logística e entretenimento. O avanço dos algoritmos e da capacidade computacional promete soluções cada vez mais inteligentes e autônomas para desafios complexos do mundo real. Chegamos ao final da nossa jornada pela aprendizagem por reforço. Vimos como agentes autônomos podem aprender a tomar decisões inteligentes, explorando e aproveitando o ambiente para maximizar resultados, seja em robôs, tutores inteligentes ou sistemas de mobilidade urbana. A aprendizagem por reforço está transformando a forma como máquinas aprendem e interagem com o mundo. O futuro reserva ainda mais inovações. E compreender esses conceitos é essencial para quem deseja atuar na fronteira da inteligência artificial.